Garota pobre muda a vida de um milionário com um simples gesto, e ele se apaixona perdidamente. Maria Clara sempre foi uma jovem simples, com um sorriso contagiante e um coração puro. Trabalhava como atendente de um café na Vila Madalena, em São Paulo, onde todos a conheciam por sua generosidade e simpatia. A vida não era fácil, mas ela nunca reclamou. Cuidava de sua mãe doente e da irmã mais nova, que acabará de ingressar na faculdade. Mesmo com as dificuldades, Maria Clara acreditava que a bondade sempre trazia algo de bom em troca. Certa tarde, após um longo expediente, Maria Clara foi designada para entregar um pedido especial em uma mansão na Zona Sul. Era um cliente que, segundo o chefe, sempre fazia pedidos excêntricos e requintados. Ela sabia que essa seria sua chance de ganhar uma boa gorjeta. Vai ser bom para pagar as contas esse mês, pensou, já imaginando o valor que poderia ganhar. Mas, ao chegar à mansão, algo aconteceu que mudaria sua vida para sempre. Ao tocar a campainha, ela foi recebida por um homem elegante, vestido com um terno escuro impecável. Ele tinha cabelo escuro, bem cortado, e um olhar que parecia carregado de preocupação. Eu estou em apuros, por favor, me ajude, disse ele, com um tom de urgência na voz. Maria Clara, sem saber ao certo o que estava acontecendo, se aproximou com a mesma gentileza de sempre. O que aconteceu, senhor? Como posso ajudar? Perguntou ela, já imaginando como poderia colaborar. Eu sou Gustavo Andrade, um empresário, e estou com um grande problema com um fornecedor para um evento importante que acontecerá amanhã, explicou ele, visivelmente aflito. Ninguém parece conseguir resolver isso a tempo. Estou sem ideias. Maria Clara, sem pensar nas consequências, olhou para ele e disse: Eu posso tentar, senhor. Vamos ver o que pode ser feito. Ela sabia que a situação não era simples, mas seu instinto de ajudar falou mais alto. Gustavo ficou surpreso com a disposição dela e, rapidamente, começou a explicar os detalhes. Nesse momento, Maria Clara usou sua experiência e criatividade para dar uma solução simples e eficaz ao problema, algo que ninguém mais havia conseguido pensar. Consegui organizar a entrega e o evento ainda vai acontecer, disse ela com um sorriso modesto. Gustavo a olhou, incrédulo. Você fez isso sozinha? Não acredito. Ele parecia impressionado, mas também aliviado. Você não tem ideia de como me ajudou, disse ele, com um brilho nos olhos. Maria Clara sorriu timidamente, sem saber ao certo quem era aquele homem, mas sentindo algo especial no ar. Antes de partir, Gustavo, ainda agradecido, entregou-lhe um cartão de visita. Se algum dia precisar de algo, não hesite em me procurar, disse ele, com um sorriso sincero. Maria Clara ficou um pouco confusa, sem saber se deveria acreditar ou não. Quem será esse homem, realmente, pensou ela enquanto saía da mansão. Só um empresário importante, mas algo nele parece diferente. No dia seguinte, Maria Clara voltou à sua rotina no café, sem dar muita atenção ao que acontecerá no dia anterior. As coisas pareciam voltar ao normal. Porém, ao pegar seu celular durante o intervalo, uma mensagem chamou sua atenção. Era de Gustavo. Oi, Maria Clara, sou Gustavo. Gostaria de tomar um café comigo amanhã? Eu fiquei realmente impressionado com a sua ajuda ontem e gostaria de conversar mais sobre uma ideia. Ela leu a mensagem algumas vezes, sem saber o que pensar. O que ele quer comigo? Se perguntou, hesitante. Mas, ao mesmo tempo, a curiosidade falou mais alto, e ela decidiu aceitar o convite. No dia seguinte, quando chegou ao café combinado, Gustavo já estava lá. Ele a olhou com um sorriso sincero, que a fez sentir algo diferente. Fico feliz que tenha aceitado o convite, disse ele com a voz suave. Maria Clara se sentou, um pouco nervosa. Eu só fiz o que pude, Gustavo. Não imaginei que fosse ser tão importante. Ele riu e começou a falar sobre sua ideia. Eu estou pensando em abrir um restaurante, algo simples, acessível, mas com um toque especial. E, sinceramente, eu preciso de alguém como você para me ajudar a planejar isso. Maria Clara ficou surpresa. Eu? Mas eu não sou chefe, Gustavo, apenas uma atendente de café. Ele olhou nos olhos dela com um sorriso tranquilo. Você tem algo que eu não tenho, Maria Clara. Você tem um olhar único sobre as coisas, uma maneira de ver o mundo que eu realmente admiro. Ela se sentiu desconfortável com o elogio. Eu, não sei se sou a pessoa certa para isso, disse ela, nervosa. Só trabalho no café, não sou uma especialista. Gustavo a interrompeu com gentileza. Eu não me importo com isso. O que você tem é mais importante. Sua simplicidade e sua visão são exatamente o que eu preciso. Eu vejo potencial em você, Maria Clara. As palavras dele a deixaram sem palavras. Ela não sabia como reagir, mas o que ele dizia parecia sincero.
Eu não sou uma pessoa importante, pensou. Como posso ajudar em algo tão grande? Enquanto ela tentava processar tudo o que estava acontecendo, Gustavo a olhou com calma e disse: se você aceitar, eu quero que você seja uma parte fundamental desse projeto. Juntos, podemos fazer algo que vai tocar as pessoas de verdade. Ela ficou em silêncio, refletindo sobre a proposta. Será que consigo realmente fazer isso? Se perguntou. E foi nesse momento que ela sentiu uma mistura de medo e esperança ao mesmo tempo. Maria Clara saiu do café com a mente cheia de pensamentos confusos. Eu não sou boa o suficiente para isso, ela pensava enquanto caminhava pelas ruas movimentadas de São Paulo. Mesmo assim, a proposta de Gustavo estava em sua cabeça o tempo todo. O que ele via nela? Como ela, uma simples atendente de café, poderia ajudar a criar algo tão grande? Ao mesmo tempo, a ideia de fazer parte de algo tão importante parecia um sonho distante, quase impossível. Nos dias seguintes, ela não conseguia parar de pensar sobre o que Gustavo havia dito. As mensagens de incentivo dele começaram a ser mais frequentes. Ele não estava insistindo, mas sempre mandava palavras de apoio, dizendo que acreditava no seu talento e que ela faria a diferença no projeto. Maria Clara, você tem algo único. Quero muito ver sua visão se tornar realidade, ele escreveu em uma das mensagens. Aquilo a fez refletir. Será que ele está realmente falando sério? Ela não sabia mais o que pensar. Um dia, enquanto estava em casa com sua mãe e irmã, Maria Clara teve um momento de clareza. Eu preciso tentar, pensou, com mais determinação. Eu não posso ficar presa no medo de falhar. Eu preciso acreditar em mim mesma. Decidida, ela pegou o telefone e respondeu a Gustavo: eu aceitei o convite. Vamos conversar mais sobre o restaurante. Ao enviar a mensagem, sentiu uma mistura de nervosismo e excitação. E agora, o que eu faço? Se perguntou, sem saber o que esperar da próxima etapa dessa nova jornada. Quando chegou ao escritório de Gustavo, Maria Clara ficou surpresa com o ambiente sofisticado. O contraste entre o luxo e sua simplicidade a fez sentir um certo desconforto. Mas, ao entrar na sala, ela foi recebida com um sorriso caloroso. Fico muito feliz que tenha vindo, disse Gustavo, de forma acolhedora. Ele parecia genuinamente interessado em ouvir suas ideias. Quero que você se sinta à vontade. Esse é o seu espaço também, disse ele, fazendo com que ela se sentisse um pouco mais tranquila. As primeiras reuniões foram desafiadoras para Maria Clara. Ela não sabia como lidar com tantos detalhes de um negócio, mas a cada conversa com Gustavo, ela começava a se sentir mais confortável. Ele a encorajava, e sua visão do restaurante começou a tomar forma. O que você pensa sobre um cardápio mais simples, mas com ingredientes frescos e locais? Maria Clara sugeriu, hesitante, mas com um brilho nos olhos. Isso é exatamente o que eu quero, disse Gustavo, sorrindo. Você tem uma visão incrível, Maria Clara. O tempo passou, e a conexão entre eles começou a crescer. Eles passavam cada vez mais tempo juntos, discutindo ideias, superando desafios. Durante as conversas, Maria Clara começou a perceber que Gustavo não era apenas o empresário de sucesso que ela imaginava. Ele era atento, gentil, e parecia realmente interessado nela, não apenas em suas ideias para o restaurante. Ela começou a sentir uma atração crescente por ele, mas ainda estava relutante em admitir. Eu sou apenas uma simples mulher do café. Ele merece alguém do mundo dele, pensava, com o coração apertado. Se você está amando essa história, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum momento da nossa jornada de amor. Vamos continuar. A relação entre Maria Clara e Gustavo começou a se aprofundar. Não era mais apenas sobre o restaurante, algo mais estava acontecendo entre os dois. Ele a convidava para almoços simples, longe da pressão dos negócios, onde falavam sobre suas vidas, seus sonhos e medos. Maria Clara sentia que estava começando a se apaixonar por ele, mas, ao mesmo tempo, a insegurança tomava conta de seu coração. E se ele perceber que eu não sou a pessoa certa para ele? Pensava, sem saber o que fazer com seus sentimentos. Um dia, durante um desses almoços, Gustavo a olhou de forma diferente, mais intensa. Maria Clara, eu sei que ainda temos muito a fazer, mas você tem sido uma parte fundamental de tudo isso. Quero que saiba que vejo algo em você que não vejo em mais ninguém, disse ele, com a voz suave. Ela ficou em silêncio, sem saber o que responder. Não conseguia entender como alguém tão bem-sucedido poderia vê-la assim, uma simples mulher do café. Naquele momento, algo dentro dela se quebrou. Gustavo estendeu a mão e segurou a dela com delicadeza. Você tem uma visão única sobre a vida. Eu não sei o que seria de mim sem você nesse projeto, ele disse. Maria Clara olhou para ele, sentindo o coração bater mais rápido. Gustavo, você não tem ideia do que está dizendo.
Eu nunca imaginei que alguém como você pudesse me ver dessa forma, falou, a voz trêmula. Gustavo sorriu, tocando suavemente seu rosto. Eu não vejo as coisas como todo mundo. Eu vejo você. A cada encontro, Maria Clara sentia uma conexão mais forte com ele. Ela começou a relaxar ao seu lado, percebendo que ele não estava interessado nela por causa do seu status ou do seu sucesso. Ele realmente gostava dela, pela pessoa que ela era. Mas, ao mesmo tempo, ela se perguntava se estava pronta para se entregar a esse relacionamento. Eu não sou boa o suficiente para ele. Sou apenas uma mulher simples, pensava, com uma dor no peito. As dúvidas de Maria Clara começaram a surgir mais frequentemente, principalmente quando ela via o mundo de Gustavo, tão diferente do seu. Em uma noite de festa, ele a levou como sua acompanhante em um evento de gala. Maria Clara se sentiu deslocada entre as pessoas ricas e elegantes, e os olhares curiosos a deixaram desconfortável. Ela sabia que as pessoas estavam cochichando, julgando a diferença entre ela e Gustavo. Foi então que uma amiga dele, Ana, se aproximou e fez um comentário desconcertante. Gustavo, você realmente acha que isso é o certo? Ela não é do seu mundo. Maria Clara sentiu um nó na garganta, mas manteve a calma. Gustavo não hesitou em defender Maria Clara. Ana, você não entende. Maria Clara me ensina o que é real. Eu preciso dela ao meu lado, e isso não tem nada a ver com status ou classe social, disse ele, com uma expressão séria. Maria Clara olhou para ele, surpresa com a defesa, mas também tocada. Naquele momento, ela percebeu que ele realmente a via como algo mais do que uma simples atendente de café. Depois daquela noite, Maria Clara começou a se sentir mais segura ao lado de Gustavo, mas as inseguranças ainda surgiam de vez em quando. Ela ainda se perguntava se ele realmente a amava ou se estava apenas interessado no que ela poderia oferecer ao seu projeto. Mas, quando estavam sozinhos, a forma como ele a tratava, com carinho e respeito, a fazia acreditar que tudo o que ele dizia era genuíno. Em uma tarde, enquanto discutiam o menu do novo restaurante, Gustavo olhou para ela com um sorriso que fez seu coração acelerar. Maria Clara, você é mais do que eu poderia esperar. Você me mostrou que, às vezes, as coisas mais simples têm o maior valor, disse ele, tocando suavemente sua mão. Maria Clara, sem saber o que responder, apenas sorriu, sentindo um calor crescer dentro de si. Eu só fiz o que sabia fazer. Isso é o que eu sou, disse ela, mas dentro de seu coração, algo estava mudando. Gustavo, percebendo a insegurança dela, apertou a mão dela gentilmente. Você tem algo raro, Maria Clara. Você vê o mundo de uma maneira que eu nunca vi. E é isso que me atrai. Ela olhou para ele, com os olhos cheios de dúvidas, mas ao mesmo tempo, sentiu uma esperança crescente. Será que ele realmente me ama? Ou será que é tudo parte de uma fantasia? Se perguntava. A cada dia que passava, o vínculo entre eles se tornava mais forte. Os momentos juntos, embora simples, eram cheios de significado. Durante um jantar tranquilo em um restaurante simples, longe das pressões do mundo de negócios, Gustavo a olhou com um sorriso caloroso. Maria Clara, eu sei que você tem medo de se entregar completamente, e eu entendo isso. Mas, por favor, acredite em mim. Eu não sou como os outros, disse ele, com sinceridade. Ela olhou para ele, com os olhos marejados. Eu quero acreditar em você, Gustavo. Só não quero ser machucada. Ele segurou suas mãos, olhando profundamente em seus olhos. Eu nunca vou te machucar, Maria Clara. O que eu quero é um futuro com você, e só com você. Ela sentiu algo dentro de si se desfazer. Pela primeira vez, ela acreditou nas palavras dele. O medo que ela sentia começou a diminuir, e uma sensação de paz tomou conta de seu coração. Eu também quero acreditar, Gustavo, respondeu ela, com uma voz suave, mas cheia de emoção. Se você está emocionado com essa história, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessa jornada de amor. Vamos continuar. No dia seguinte, Maria Clara acordou com uma sensação diferente. O medo de se entregar completamente estava diminuindo, e ela começava a acreditar que o que Gustavo dizia era verdade. Ela ainda não sabia se estava pronta para dar um salto tão grande, mas algo dentro de si a empurrava para seguir em frente. Eu mereço ser feliz, pensou, com uma sensação de coragem crescente. Ela sabia que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Naquela manhã, ela foi até o restaurante de Gustavo, onde estavam discutindo os detalhes finais. A inauguração estava próxima, e ela sentia que o peso da responsabilidade estava sobre seus ombros. Eu não posso falhar agora, pensava. Mas quando viu Gustavo entrando no restaurante, sorrindo e trazendo uma energia positiva, ela sentiu um alívio. Ele a olhou e disse, você está pronta para isso, Maria Clara? Eu sei que sim.
Ela sorriu, um pouco nervosa, mas confiante. Eu espero que sim, respondeu. Durante os últimos preparativos para a inauguração, Maria Clara e Gustavo trabalharam lado a lado, discutindo cada detalhe, cada prato do cardápio, e ajustando a decoração. Era evidente que havia uma conexão profunda entre os dois, e a química entre eles estava cada vez mais forte. No dia da inauguração, o restaurante estava lotado, e a atmosfera era elétrica. Maria Clara estava nervosa, mas também empolgada. Ela havia dado o melhor de si, e estava ansiosa para ver o que o futuro reservava. Quando a primeira mesa foi servida e os clientes começaram a elogiar a comida, ela sentiu uma onda de satisfação. Tudo estava dando certo. O trabalho duro tinha valido a pena. Gustavo estava ao seu lado, observando cada movimento dela com um sorriso orgulhoso no rosto. Você fez isso acontecer, Maria Clara, ele disse, com os olhos brilhando. Ela olhou para ele, sentindo-se mais confiante do que nunca. Nós fizemos isso acontecer, Gustavo. Não seria possível sem a sua visão e apoio. Ele tocou sua mão com carinho. Eu não estaria aqui sem você. A noite da inauguração foi um grande sucesso. O restaurante, com a simplicidade e o toque pessoal de Maria Clara, conquistou os corações de todos os convidados. Ela estava radiante, mas seu coração ainda estava cheio de dúvidas. E se isso não durar? E se ele me deixar por alguém do seu mundo? Pensava, com uma sensação de insegurança. Mas, quando Gustavo a olhou com carinho, as palavras de conforto dele a acalmaram. Você é incrível, Maria Clara, disse ele, com um sorriso genuíno. O que fizemos juntos é apenas o começo de algo grande. Não importa o que aconteça, você será sempre uma parte fundamental disso. Ela sentiu uma onda de gratidão e amor por ele, e ao olhar para o futuro, percebeu que estava mais preparada do que imaginava para enfrentar os desafios. Aos poucos, a relação entre ela e Gustavo foi se solidificando. As inseguranças de Maria Clara ainda existiam, mas ela sabia que ele estava ao seu lado, apoiando-a a cada passo. Eu realmente nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo, ela pensou, enquanto observava o sucesso crescente do restaurante. Nunca imaginei que poderia encontrar alguém como ele. Mas, apesar de todo o sucesso e das palavras de Gustavo, Maria Clara ainda se perguntava se ela realmente merecia tudo aquilo. Eu sou só uma mulher simples, pensava, com o coração cheio de dúvidas. Será que ele vai me deixar algum dia? Será que sou boa o suficiente para ele? Essas questões a perseguiam, mas ela tentava não deixar que as inseguranças tomassem conta. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo parque, Gustavo percebeu que algo estava incomodando Maria Clara. Você ainda tem medo de se entregar completamente, não é? Perguntou ele, com um tom suave. Maria Clara olhou para ele, surpresa, e respondeu, eu não quero ser deixada para trás, Gustavo. Eu tenho medo de que, no final, você se arrependa de tudo isso. Ele a olhou com carinho e apertou sua mão. Eu te prometo, Maria Clara, eu não vou te deixar. O que eu sinto por você é real. O tempo passou e, com ele, a relação entre Maria Clara e Gustavo ficou mais sólida. Ela começou a acreditar em si mesma, a confiar mais em seu talento e em sua capacidade de transformar o restaurante em um verdadeiro sucesso. Mas, apesar de tudo, ela ainda sentia um medo persistente no fundo do coração. E se ele me deixar por alguém do mundo dele? Pensava. Esse medo a acompanhava, mas ela tentava afastá-lo a cada dia que passava ao lado dele. Gustavo, por sua vez, não deixava de mostrar o quanto Maria Clara era importante para ele. Ele a tratava com respeito, carinho e sempre a incluía nas decisões do restaurante. Você é a razão de tudo isso estar dando certo, ele disse em uma de suas conversas, com um sorriso verdadeiro. Maria Clara se sentiu emocionada ao ouvir aquelas palavras. Será que ele realmente sente isso? Pensava, enquanto tentava não se deixar levar pelas inseguranças. Certo dia, durante uma reunião importante com investidores, Gustavo tomou uma atitude que a deixou sem palavras. Ele olhou para ela com um sorriso sincero e disse, eu não teria chegado até aqui sem Maria Clara. Ela é a alma desse restaurante, e é por isso que sempre a terei ao meu lado, não importa o que aconteça. As palavras dele soaram como uma promessa. Maria Clara sentiu os olhos marejados. Ele a defendia e a valorizava de uma forma que ninguém nunca havia feito antes. Mesmo com esse apoio, Maria Clara ainda não sabia como lidar com seus sentimentos. A cada dia, ela se via mais apaixonada por ele, mas o medo de ser abandonada ainda pairava sobre sua mente. E se ele se cansar de mim? Pensava. Mas, ao olhar para ele, algo dentro dela dizia que ele era diferente. Ele estava ali, não por causa de seu status ou seu dinheiro, mas por quem ela realmente era.
Aquela certeza começou a se espalhar por seu coração, dando-lhe forças para seguir em frente. Em uma noite tranquila, enquanto estavam sentados juntos no sofá, Gustavo segurou suas mãos e olhou profundamente em seus olhos. Maria Clara, sei que você ainda tem medo, e eu entendo isso. Mas eu quero que saiba de uma coisa: você é tudo para mim. Não há mais ninguém no mundo que eu queira ao meu lado. Apenas você. Maria Clara olhou para ele, sentindo o coração bater mais rápido. Eu também te amo, Gustavo. Eu só preciso acreditar que isso é real. O tempo continuou passando, e a relação entre Maria Clara e Gustavo se fortaleceu ainda mais. Eles começaram a fazer planos para o futuro, não apenas para o restaurante, mas para a vida a dois. Maria Clara se sentia mais segura ao lado dele, e suas inseguranças começaram a desaparecer aos poucos. Eu sou capaz, pensava, com um sorriso no rosto. Eu posso ser a mulher que ele merece. Em um final de tarde, Gustavo a convidou para um jantar romântico, algo simples, mas que tinha um significado profundo. Quero que saiba que, para mim, o mais importante é estar ao seu lado. Não importa o que o futuro nos reserve, disse ele, olhando nos olhos dela. Maria Clara sentiu uma onda de emoção ao ouvir aquelas palavras. Eu também quero acreditar no nosso futuro, Gustavo, respondeu ela, sentindo-se mais segura do que nunca. Naquele jantar, enquanto estavam sentados em uma mesa pequena e aconchegante, Gustavo tomou a mão de Maria Clara e, com um sorriso carinhoso, disse: Maria Clara, você mudou minha vida de uma maneira que eu nunca imaginei. Você me ensinou o verdadeiro valor do amor e da simplicidade. E é com você que quero passar o resto da minha vida. Maria Clara olhou para ele, tocada por suas palavras. Eu também quero esse futuro, Gustavo. Eu te amo. O clima entre eles ficou mais romântico, e os dois passaram a se envolver cada vez mais em seus sonhos. O restaurante continuava a prosperar, e Maria Clara se sentia realizada por ver o quanto haviam conquistado juntos. Mas o maior prêmio de todos era o amor que eles haviam construído, um amor que, apesar das diferenças, era real e sólido. Foi então que, em um momento íntimo, enquanto estavam caminhando pela rua, Gustavo parou e, com um sorriso no rosto, disse: Maria Clara, tenho algo para te pedir. Ela olhou para ele, surpresa, mas com um sorriso curioso. O que é? Perguntou. Gustavo se ajoelhou, tirando de seu bolso uma pequena caixa de veludo. Maria Clara, você é a mulher com quem quero passar o resto da minha vida. Quer se casar comigo? Maria Clara ficou sem palavras por um momento, mas as lágrimas começaram a cair de seus olhos. Sim, Gustavo. Eu aceito, com todo o meu coração. Ele a levantou, segurando-a nos braços, e a beijou com toda a intensidade do amor que sentia. O beijo foi suave.